Eu sou Marcelo Paiva, advogado há mais de 30 anos. Eu sou especialista em planejamento patrimonial familiar, usando como ferramenta de trabalho a holding familiar, um instituto sensacional que veio para acabar com um horror das famílias que é um inventário. Para começar, o que é holding familiar? Dá para explicar como se fosse uma conversa no café da manhã com a família? Acho que dá. Vamos ver se eu consigo deixar o juridiquês de lado. A holding familiar ela é uma ferramenta de um sistema que a gente faz. O sistema é o planejamento patrimonial da família, né? E a gente usa a holding familiar como uma ferramenta para isso. Ela é uma ferramenta de gestão e administração de bens, simples assim. Como vai fazer isso? Aí entra uma série de técnicas jurídicas nisso, para que a gente possa garantir a sucessão, que a gente possa garantir que os bens passem de gerações em gerações sem que se perca nenhuma parte desse bem para o Estado. A gente tem várias ações para tomar ao longo do processo. Inclusive discutir com a família qual o melhor modelo, porque nós também podemos fazer vários modelos. O sistema é personalíssimo e ele atende a todas as situações que a gente tiver dentro das famílias. Casais com filhos, casais sem filhos, casais com filhos de outros relacionamentos, filhos problemáticos, agregados problemáticos. Existe uma série de possibilidades que a gente pode resolver com a holding, né? Para que a sucessão se dê de forma tranquila, econômica e segura. Quem geralmente precisa ou se beneficia de uma holding familiar? Será que é algo que faz sentido para mim, que já tenho uma casa quitada, uns investimentos e penso nos meus filhos? Vou te contar um segredo. Você não vai precisar nunca de uma holding familiar. Nunca. A gente costuma dizer que o processo de holding familiar, o processo de planejamento patrimonial da família, é um processo de amor. Por quê? Quem vai aproveitar o sistema são seus filhos, não é você. A sucessão dos seus pais para você já foi feita. O que a gente vai tratar daqui para frente é uma gestão e administração, aí sim, para você, e a sucessão dos seus filhos e dos seus netos. Isso é um ato de amor. Você fazer isso pensando no bem-estar daqueles que vão ficar depois de você. Muita gente dessa idade, entre 45 e 75 anos, já trabalhou duro para construir um patrimônio. Como a holding familiar ajuda a proteger esse esforço de vida para quem tem filhos ou netos? De uma forma espetacular. O Estado, de uma forma geral, como grande ente arrecadador que a gente tem, ele fica com entre 20% e 40% de todo o patrimônio da família. Isso quer dizer que a cada geração que se passa, você vai ficando de 20% a 40% mais pobre. Seus filhos vão ficando, seus netos, tudo mais. Ou seja, se não houver uma renovação desse patrimônio na próxima geração, ele só dura entre 3 e 4 gerações. É isso que vai durar o patrimônio que você hoje está fazendo. O grande barato da holding familiar é que não há perda patrimonial. É sempre um custo que cabe no bolso da pessoa. Porque normalmente as pessoas perguntam, pô, Marcelo, mas é o seguinte, como é que você está dizendo que não há perda? Para fazer a holding eu vou ter que pagar alguma coisa. Ainda que seja muito menos do que o inventário, mas vou ter que pagar alguma coisa. Sim, claro. Só que no inventário, você calcula aí seu patrimônio. Pensa no seu patrimônio a preço de mercado. Tira 20% disso. É mais ou menos o que seus filhos terão que dispor em dinheiro, na hora, sem divisão, sem parcelamento, sem nada, dispor na hora, em cash, para poder fazer o teu inventário. Se eles não tiverem esses 20%, isso cresce. Aí sim, você tem uma perda patrimonial ainda maior. Por quê? Porque você vai ter que vender um bem para poder fazer um inventário, esse bem certamente vai ter uma desvalorização qualquer, e aí a perda é enorme. Da desvalorização do bem, de ganho de capital que você tem, porque incide imposto de renda sobre ganho de capital nisso, aí a diferença pode chegar a 40%. Né?
Eu ouço falar de imposto de herança e de como ele pode ser salgado. A holding familiar ajuda a reduzir esse peso para os herdeiros? Como isso funciona na prática? A gente tem que entender que o conceito de base de cálculo e alíquota são os mesmos. Mas as bases de cálculo e as alíquotas efetivamente são completamente diferentes. Então, o que acontece? Você tem no inventário preço de mercado, sempre preço de mercado, alíquota máxima. Na holding, preço histórico que você comprou há 20, 30 anos atrás, que está no teu imposto de renda, alíquota baixa. Então, a origem do imposto é a mesma. É o que a gente fala de fato gerador, né? O fato gerador do imposto é o mesmo. O que vai diferenciar aí? A base de cálculo e a alíquota. Você vai sair de impostos de mais ou menos para um monte a ser inventariado de 1.100.000, você teria mais ou menos entre 80 e 100 mil de imposto para pagar. E você teria alguma coisa em torno 100 mil, hein? Guarda esse número. E você teria na holding alguma coisa em torno de 8 mil reais. A diferença é o seguinte, a holding custa mais ou menos 10% do que custaria o inventário. Ou seja, em outras palavras, você tem uma economia de 90% na holding familiar. É mais ou menos isso. Por isso é que ela garante a perpetuidade dos bens patrimoniais da família. E se eu sou empresária ou tenho uma empresa com meu marido, a holding familiar serve para organizar isso também? Ou é só para os bens pessoais? Sim, a gente, inclusive, dentro do sistema, a gente faz células cofre para proteger o patrimônio e faz células operacionais para que você possa continuar com os seus negócios, independente da proteção patrimonial que a gente institui. Então, fica tudo num sistema. Por isso que eu costumo dizer, a holding não é uma ferramenta estanque. Ela é um sistema, né, de proteção patrimonial da família. Vamos imaginar uma situação. Tenho 2 filhos, um imóvel, uma poupança gorda e quero que tudo fique bem dividido no futuro. Como a holding entra nessa história? De uma forma assertiva com relação a isso. Você tem 2 filhos. Em tese, tudo que você tem vai ficar metade para um e metade para outro. Mas digamos que um dos seus filhos trabalhe com você, por exemplo, né? E você acha que é justo você dar um pouco mais para aquele. É claro que a holding regula isso. Existe um conceito de direito das sucessões que a gente precisa levar em conta. O bacana da holding é que ela junta pontas de vários ramos do direito. Direito tributário, direito das sucessões, direito de família, direito civil. Tudo se junta para que a gente possa fazer um sistema seguro e legal. Tudo que a gente faz está dentro da letra da lei. Dentro dessa ideia de que você tem 2 filhos e, eventualmente, um deles precise ficar com uma parte maior da herança, você precisa, em primeiro lugar, proteger o que a gente chama de legítima. O que é legítima? É aquilo que a lei garante do seu patrimônio como patriarca ou matriarca, a lei garante como seu patrimônio de herança legal. Você, por exemplo, tem 100% do apartamento aqui é seu. 50% do apartamento é o que a gente chama de parte disponível da herança. Você pode fazer o que você quiser com ele. Deixar para o seu filho, deixar 25% para o seu filho, 25% para o gato, 25% para a instituição de caridade, 25% para a igreja, enfim. Você pode fazer o que você quiser com os 50% daquele bem. Os outros 50% é o que a gente chama de legítima. É a parte que a lei garante que vai passar de pai para filhos, né? Então, a gente sempre respeita a legítima. Então, você tem 2 filhos. Dentro da legítima, cada um tem 25%. Os outros 50% livres, você pode fazer o que quiser com ele. Então, um dos filhos pode ficar com 75% do patrimônio, o outro com 25%. Um dos filhos pode ficar com 40%, o outro com 60%. Um dos filhos pode ficar com 55%, o outro com 45%. Essa divisão, eu estou sendo bem específico,
é justamente para mostrar que ela pode ser feita do jeito que quem está determinando isso, o patriarca ou a matriarca, pode fazer do jeito que bem entender, sempre respeitando a parte da legítima. Tem algum risco ou desvantagem na holding familiar que a gente precisa saber antes de decidir? Tem você partir antes dela acabar. As pessoas costumam fugir desse papo. Isso é muito complicado, porque você fugindo do assunto, você não resolve ele. A gente inicia o processo de holding e no meio do caminho, uma das pessoas, dos patriarcas ou uma das matriarcas morre. A gente precisa fazer o inventário dele, não adianta. A regra no direito brasileiro é o seguinte: pais que têm herdeiros e bens, se falece, você precisa fazer o inventário. Essa é a regra. E é uma regra que dilapida o patrimônio da família, que arrebenta com os herdeiros, que leva verdadeiro horror aos herdeiros, porque isso tem que ser feito, inclusive, no momento de uma fragilidade emocional muito grande, que é a da perda de um amor de caminhada. Além de lidar com a perda, você precisa lidar com o inventário. É muita coisa. Não é muito melhor deixar isso já ajeitado antes de partir? Quanto tempo leva para montar uma holding familiar? E o que eu preciso fazer para começar? Vai depender muito do sistema que a gente monte. Esse sistema vai ser apresentado para você e para toda a família, ou para quem você achar que deva ser apresentado, e a gente vai resolver em conjunto qual é o melhor que vai atender a você. Dentro dessa ideia, é muito difícil a gente prever um tempo. Ele pode levar até 2 anos, dependendo do que seja, da complexidade do que a gente precise fazer, da quantidade de contratos que a gente precisa implementar, da quantidade de empresas que a gente precisa abrir. Vai depender. Como pode levar 2 meses. Então, assim, entre 2 meses e 2 anos é um prazo muito grande para eu te dizer que há um prazo comum a ser alcançado. O que eu te digo com certeza é o seguinte: é um processo personalíssimo e a quantidade de tempo que vai demorar para implementar vai depender da complexidade da holding que a gente estiver fazendo. Muitas mulheres dessa faixa etária estão pensando em aposentadoria ou deixar tudo organizado para os filhos. Qual é o maior benefício que elas podem esperar com isso? O maior benefício é a organização e a estruturação de um sistema que vai levar a uma administração muito mais fácil do patrimônio da família. E mais, eu acho que o maior ganho da holding, volto a repetir, é a não existência da perda patrimonial quando ela não estiver mais aqui. Como eu disse antes, é um ato de amor aos seus filhos, aos seus herdeiros ou a quem você queira deixar a sua herança. O maior ganho disso é o ganho da perpetuidade patrimonial que a gente pode ter a partir daí. Por fim, se eu quiser saber mais ou dar o primeiro passo, para quem eu corro? Um advogado como você, um contador? Como funciona? Olha, a atividade, digamos assim, de trabalhar com holding familiar, ela não é exclusiva do advogado. Não é um ato privativo do advogado. Mas é muito interessante que você faça com um. Porque, como eu falei antes, a gente junta contas de vários direitos, né? E principalmente o direito tributário, que, na verdade, é um advogado que acaba, por dever de ofício, tendo que conhecer mais da lei do que qualquer outro profissional. Mas ele não é um ato privativo de advogado. Mas é sempre bom que você faça com um deles. O primeiro passo de todo esse processo é o que a gente chama de sessão de viabilidade. É onde o advogado ou o profissional que for fazer isso para você vai coletar todas as informações, vai saber da estrutura emocional e relacional da família como um todo, a sua estrutura patrimonial, como é que você quer dividir isso, como é que é possível dividir isso. Tudo isso a gente vai ver e vai analisar na sessão de viabilidade. É ali que nós vamos ter o retrato para que a gente possa montar o que se chama de croquis estrutural, que vai te dar uma planta baixa de como é que vai ficar a sua holding. Né? São atos separados
e muito importantes dentro do processo todo. Não dá para a gente fazer isso de uma vez só. Qualquer pessoa que for te oferecer um serviço de planejamento patrimonial familiar e for falar para você que faz tudo sem conhecer a tua história familiar, não vai dar certo. Eu conheço várias pessoas que fizeram em tese, porque não funcionou, holdings, e no final o que eles montaram foi simplesmente uma administradora de bens. Fizeram a pessoa jurídica, colocaram os bens lá dentro e passaram para os filhos. A holding não tem nada a ver com isso. Isso que depende de técnicas jurídicas a serem implementadas, preferencialmente por um advogado. Qual mensagem você quer deixar para as famílias que estão assistindo nossa conversa? Faça isso ontem. Ontem. Nós vivemos num país onde as leis são mudadas do dia para a noite. Se mudar a lei, muda a regra. Então, a gente precisa sempre estar com a lei sempre debaixo do braço para que todo o sistema seja protegido. E não deixe que seus filhos passem pelo horror que é um inventário. Ele leva dinheiro, ele estraçalha a pessoa emocionalmente, porque são muitos problemas que você tem para resolver. Você precisa vender bens, na maioria das vezes, para poder custear um inventário. E o inventário é um horror. Muitas pessoas tratam a sucessão familiar de uma forma diferente, né? Eu vou fazer doação em vida com reserva de usufruto. Não faça isso, pelo amor de Deus. Você perde o controle dos bens, você vai depender da assinatura dos seus filhos para poder fazer qualquer coisa com os bens, de seus filhos e, quem sabe, de seus genros ou suas noras, atuais ou futuros e incertos, se seus filhos não forem casados. E ainda que sejam casados hoje, nada impede que eles se separem amanhã. Você não sabe quem vai casar com eles. O ideal é que o controle dos bens fique com você. Se você quiser, por espontânea vontade, passar para outra pessoa, são outros 500. Mas o controle é seu. Então não façam doação em vida. É mais caro do que o inventário e você perde o controle dos bens. Tira de lado. O outro instrumento que o pessoal fala muito é do testamento. O testamento talvez seja a ferramenta jurídica mais obsoleta que a gente tem dentro do direito brasileiro. Ele vem de muito tempo, não resolve nada, ele não impede o inventário. Você, para poder fazer cumprir o testamento, você precisa abrir o inventário. Você não tem economia nele e normalmente tem briga, porque as pessoas podem questionar o que você deixou ali testado. A mensagem para que você possa deixar tudo organizado faça a holding familiar por amor aos seus filhos ontem. Essa acho que é a mensagem principal.